E aí pessoal, tudo bem? Dessa vez eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a música clássica. Vocês já vão notar que a estrutura desta aula, ainda que seja semelhante à estrutura daquelas, não é sob o ponto de vista da imagem que vocês estão vendo, o ponto de vista imagético, é igual. Não tenho mais aqui uma tela preta escrito na tela curso de História da Música, apresentação de Jefferson Torres, né? Estou eu aqui, Jefferson Torres, conversando com vocês a respeito de música clássica. E eu decidi mudar essa estrutura para que assim nós possamos ter um encontro um pouco mais pessoal, por assim dizer, né? Já não sou mais apenas uma voz falando ao fundo, mas uma pessoa que está aqui conversando com vocês a respeito da história da música. É a mesma coisa que eu farei quando eu vou falar sobre a música romântica do século XIX e sobre a música chamada música moderna, né? E alguns preferem dizer aí música pós-moderna. Pois bem, a gente já vinha falando sobre a música medieval, né? Eu tratei da influência do pensamento grego, do desenvolvimento da filosofia medieval, quando os filósofos cristãos fizeram esse enlace entre o cristianismo e a filosofia grega. Por exemplo, Santo Agostinho, que era muito platônico, e Aristóteles, que já influenciou muito o pensamento de Santo Tomás de Aquino e toda a cultura medieval na época. E isso também vai se desenvolver e refletir no universo artístico de então, na música que era composta, e não só na música, como também na pintura, em todas as obras de arte. E depois a gente falou um pouco sobre a música renascentista. A gente tratou aí de Giovanni Berliudi da Palestrina, das polifonias corais, né, o desenvolvimento do contraponto, que já vinha desde lá do cantochão, com organo livre, organo melismático, até chegar na música renascentista. Depois nós chegamos à música barroca, né, o florescimento da fuga com um gênio como Johann Sebastian Bach, por exemplo, e outros compositores mais. Bom, a gente não pode falar sobre música clássica sem essa base, né? Ou até podemos, mas eu acho que não é interessante. Isso aqui não é um curso específico de música clássica, mas sobre história da música. E ainda que fosse um curso sobre música clássica, eu deveria tratar também sobre outros períodos musicais para iluminar melhor esse período em questão. A gente disse que a música barroca era uma música essencialmente contrapontística, né? Nós analisamos, por exemplo, o gênio de Johann Sebastian Bach, que é um nome que é quase sinônimo de barroco. Você pensa em Bach, você pensa em música barroca, você pensa em contraponto, você pensa em fugas. Bach é considerado até hoje o maior compositor de fugas da história, né? A música barroca, portanto, era uma música contrapontística, baseada no contraponto, e que encerra o nascimento, o surgimento do sistema tonal. Então nós não temos mais uma música modal, como na época na música medieval, na música renascentista, mas uma música tonal, uma música baseada na tonalidade, né? Que tonalidades maiores, tonalidades menores, e no sistema temperado que divide a oitava em 12 sons. Tanto que Bach compôs o cravo bem temperado, né? O conjunto de fugas e prelúdios, enfim. E agora nós chegamos à música clássica. E eu quero chamar a atenção que eu estou usando esse termo clássica com C maiúsculo. Quando nós falamos em clássicos da literatura, não é? Quando a gente fala em clássicos do cinema, a gente usa esse termo de uma maneira muito abrangente, mais lata, com C minúsculo. Esses clássicos são as obras clássicas, né?
as mais célebres obras, aquelas que se tornaram as mais cultuadas ao longo dos tempos devido à sua beleza, à sua riqueza, às suas características que lhe conferem essa imagem que nós hoje temos. A gente pode falar, por exemplo, que O Vento Levou, né, ou que O Cidadão Kane são clássicos do cinema, assim como a gente pode falar que Dom Quixote, por exemplo, ou Guerra e Paz são clássicos da literatura. Mas, quando eu estou falando de música clássica, estou falando com C maiúsculo. A música começa, a palavra clássica então tem inicial maiúsculo. E é essa música que está encerrada entre 1750 e 1810. Mas, eu quero chamar a atenção nesse momento para o fato de que essa determinação histórica, esse recorte histórico não é lá tão preciso quanto parece. Porque o que ocorre é que o tempo é essa experiência humana que nós vivemos em nossa finitude, nos sabendo mortais, e que é em suma um processo. E aí a gente vai tentar compreender esse tempo para poder gerenciá-lo de alguma forma. Então nós o dividimos em milésimos de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Mas essa divisão é uma divisão, em certa medida, ficcional. É uma divisão real à medida em que nós a vivemos. Nós vivemos de acordo com essas divisões. Mas elas não são o tempo mesmo. Elas são a maneira de compreendermos esse tempo. Tanto que existem vários calendários, né? Não existe apenas o calendário que nós usamos aqui no Ocidente, que é o calendário cristão, mas existem outros também. No caso da divisão da história, a gente também pode dizer o mesmo. A gente vai falar sobre, por exemplo, música medieval, a gente vai falar sobre a gente falou sobre música renascentista, como a gente fala sobre a filosofia de uma época, mas para compreender essa época que nós estamos estudando, nós estabelecemos um recorte na história e, por conta de características que a arte desse tempo, dessa época, nos revela, a gente então confere um nome para esse período, e no caso aqui o nome de classicismo na música, né? Música clássica. Pois bem, mas quais são então essas características, né, que vão determinar essa imagem da música clássica, né? Essa personalidade, por assim dizer? Bom, primeiro que se a música barroca era uma música contrapontística, a música clássica já vai ser uma música homofônica, né? O que eu quero dizer com isso? Homo, igual, né? Fônica, do grego, phonos, homofônica, homofonos, som igual. Ela não se baseia mais nesse contraste contrapontístico, ponto contra ponto, nessa tessitura, nesse tecido contrapontístico, mas um tecido mais homogêneo, homofônico, né? Tal qual nós temos, assim como nós temos uma mistura homogênea, nós temos uma música homofônica. Existem algumas coisas que vocês só vão perceber ouvindo mesmo as músicas, é claro. Isso aqui é apenas uma introdução para que quando vocês forem ouvir, vocês possam ouvir com uma atenção diferenciada, tá? Ouçam, por exemplo, a Fuga em Dó menor de Johann Sebastian Bach e depois ouçam a Serenata de Mozart, por exemplo, tá? E aí vocês terão vocês poderão perceber essa diferença bem melhor, né? No período clássico, né, na música clássica, você vai ter o desenvolvimento da orquestra e o desenvolvimento da forma sonata, que é basicamente o seguinte: você tem um primeiro tema, numa tonalidade, aí você tem geralmente uma ponte para um segundo tema, que vai estar numa segunda tonalidade, e essa tonalidade vai ser ou a sua relativa menor, ou
a tonalidade da dominante. Então, por exemplo, nós temos uma música que está em Sol maior, tá? Sol maior, um sustenido na armadura da clave. Aí você tem ela começa em Sol maior, ela tem um tema, ela vai se desenvolver uma ponte, aí ela atinge Ré maior, que é a tonalidade da dominante. Aí ela está na dominante, ela tem um segundo tema na dominante. Depois você tem um desenvolvimento desses temas e uma recapitulação final, onde ambos os temas, o primeiro e o segundo, que a princípio apareciam em tonalidades diferentes, vão aparecer na mesma tonalidade. É, por exemplo, o que ocorre nessa música de Mozart que eu citei na serenata. Tá? Ela está na lista aqui de reprodução abaixo para vocês poderem ouvir. Eu falei de Mozart, né? Estou falando muito de Mozart. Ele foi filho de Leopold Mozart, um compositor que era empregado na corte, era empregado da nobreza, e já educou o seu filho desde cedo na música, né? Mozart, com 4 anos, já tocava, já compôs a sua primeira sinfonia, acho que com 6 anos, 7 anos, se não me engano. E então levava o filho para se apresentar para os reis da época e tal, né? Naquela época, os compositores, eles eram como que funcionários públicos, tá? Eles compunham para o rei, eles compunham para as festas que iam ter no rei, o casamento da filha do rei, um balé que eles poderiam compor, por exemplo, para uma determinada festa. Eles eram empregados do Estado, eles eram funcionários públicos. Foi assim com o pai de Mozart e foi assim com Mozart também, né? Só uma curiosidade, os filhos de Bach também foram compositores muito conhecidos nessa época, tá? Música clássica, comecinho da música clássica. Bem, então Mozart é conhecido como o maior gênio da época da música clássica e também foi alguém que se dedicou muito à composição de óperas, né? Mozart compôs várias óperas, as Bodas de Fígaro. Ele compôs a Flauta Mágica, que é uma ópera muito bonita. Eu acho que é muito interessante para crianças. Se você tem um filho, por exemplo, que você quer que ele se interesse por música erudita, se interesse por ópera, apresente a Flauta Mágica para ele. Acho que ele vai gostar muito, porque é uma peça assim muito fantasiosa, né? E muito interessante o seguinte, Mozart foi maçom, ele fez parte da maçonaria, né? E aí o que acontece? Tem até teorias da conspiração que surgem sobre Mozart, porque a Flauta Mágica é uma ópera que trata de um ritual iniciático dessa sociedade aí, da maçonaria. Então Mozart teria revelado na Flauta Mágica, né, como que seria esse ritual iniciático, né, na maçonaria. E aí algumas pessoas dizem que ele teria sido perseguido pelos maçons na época e que ele teria sido alvo de uma conspiração para matá-lo, né? Teria sido envenenado e tudo mais. Nada se sabe, a gente não pode ficar aqui inventando história e dizendo que foi assim, tá? Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dizendo que dizem as más línguas por aí que isso poderia ter acontecido. Eu não sei, eu acho que pode de fato ter acontecido ou pode não ter acontecido, eu não sei. Mas o fato é que a Flauta Mágica, isso já é de consenso, de conhecimento geral, ela trata desse ritual iniciático, mas não de forma explícita, de forma implícita, tá? A gente poderia até comparar o que é esoterismo com X e esoterismo com S, mas enfim, isso já teria história para um outro momento. Ele compôs também, uma outra curiosidade interessante é que a última obra que ele compôs, né, uma das últimas obras que ele compôs,
foi o Requiem em Ré menor. E o Requiem é uma peça para ser cantada numa missa fúnebre, né? Interessante que ele compôs e logo, pouco tempo depois, ele veio a falecer, em 1791. É interessante, por exemplo, que com a morte de Johann Sebastian Bach, os musicólogos, os historiadores em geral, não todos, mas em geral, decretam o fim da música barroca, para vocês terem noção da importância que Bach tem para a música barroca e para a história da música em geral. Aí você tem a música clássica. Em 1691 morre Mozart, né? E é curioso, ele morre em 1791 e em 1792 a gente tem o ano assim, que a gente toma como base para o surgimento da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um capítulo da história que já não é mais um capítulo da história da música, mas um capítulo da história política, mas que vai influenciar diretamente depois também a maneira com a qual os músicos vão se dedicar à sua profissão, como que eles vão passar a trabalhar a partir daí. Mas sobre isso eu quero tratar com vocês numa outra aula, quando eu vou falar então sobre Ludwig van Beethoven, tá? Que é uma figura muito interessante que está entre o classicismo do século XVIII e o romantismo do século XIX. Alguns dizem que ele é um compositor do classicismo, outros que ele é um compositor do romantismo do século XIX. Eu prefiro colocá-lo entre, né, nesse período entre uma coisa e outra, até porque o próprio Beethoven ele tem a sua obra que pode ser dividida em 2 ou 3 fases aí. Mas sobre isso eu gostaria de falar com vocês numa próxima aula. Por enquanto eu vos deixo com essa lista de obras aqui embaixo que vocês poderão e deverão estudar, né? Músicas clássicas, uma lista de reprodução só com músicas clássicas, Mozart e outros compositores. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a filosofia que vai iluminar esse período e que vai assim influenciar muito os revolucionários franceses na época, eu sugiro que vocês conheçam o trabalho de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, Kant, Voltaire. Mas quem são esses caras? Ora, agora eu deixo vocês aí somente com os nomes, para que vocês possam estudar também, conhecer mais, não só sobre a história da música, como sobre a história da filosofia. Na próxima aula eu volto, tá? E aí eu vou falar um pouco mais sobre tudo isso. Muito obrigado a todos vocês, continuem estudando e até a próxima.